Vamos dar início. Muito bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindas, bem-vindos ao segundo dia do 9º Congresso Brasileiro de Direito Tributário Atual. Transformações do direito tributário, avanços e retrocessos. Uma organização do Instituto Brasileiro de Direito Tributário, IBDT, 50 anos, e Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, Direito Econômico, Financeiro e Tributário. O nosso bom dia também aos telespectadores, internautas que nos acompanham ao vivo pela internet. Gostaríamos de agradecer, neste momento, os patrocinadores que viabilizam a realização deste evento. O 9º Congresso tem o patrocínio Diamante de Matos Filho, Itaú, Pierotti, Miguel, Rostam Guimarães e Souza Advogados Associados, Pinheiro Neto Advogados. Patrocinadores Ouro, Machado Meyer Advogados e PwC. Patrocinadores Prata, Dias de Souza Advogados Associados, Maneira Advogados, Tawil Schecker Meyer Brown, Tosini Freire Advogados e Ulloa Canto Advogados. E patrocinadores Bronze, Barros Carvalho Advogados, Brigagão Duque Estrada, BMA Advogados, Krakowiak Advogados, Lavez Coutinho, Sacha Calmon, Isabel Derzi Advogados, Silveiro Advogados, Souto Correia Advogados e Trent Rossi Watanabe. Senhoras e senhores, nós hoje teremos na tela, no decorrer do dia, um QR Code que será apresentado para a elaboração de perguntas durante as apresentações, e as perguntas serão direcionadas à mesa na sessão de debates, às 17h30. Então, vocês podem apontar o celular para o QR Code e, através desse esquema, realizar as perguntas aos painelistas. Nós vamos dar início, então, ao 6º painel, neste dia 22 de maio, com o tema Transformações do Direito e Uniformização Internacional. Qual o papel dos relatórios de organismos internacionais na interpretação de reformas constitucionais ou legais? Presidindo esta mesa, temos já composta a doutora Fabiana Carsoni Fernandes, coordenadora do Congresso, conselheira e professora do IBDT, mestra pela USP e advogada. Vamos dar uma salva de palmas para receber os nossos painelistas. Os convidados, Dr. Tércio Sampaio Ferraz Júnior, professor emérito da Faculdade de Direito da USP, professor da pós-graduação da PUC São Paulo, advogado. Dr. José Maria Arruda de Andrade, coordenador do Congresso, professor da USP, livre-docente e doutor pela USP. Dr. Luiz Eduardo Choeri, presidente do IBDT, professor titular de Direito Tributário da Faculdade de Direito da USP e advogado. Dr. Daniel Prates, auditor fiscal da Receita Federal do Brasil. Por gentileza, doutora Fabiana, tenha a bondade. Obrigado. Bom dia a todos, uma alegria estar aqui nesse segundo dia do nosso congresso. Vamos dar continuidade aos trabalhos. Ontem já falamos um pouco sobre OCDE, sobre as novidades implementadas no Brasil nesses últimos anos. E hoje iniciamos aqui nossa primeira mesa falando um pouco mais dessa aproximação do Brasil à OCDE e desse alinhamento que nós temos visto nos últimos anos em relação a algumas regras adotadas internacionalmente em matéria de tributação da renda e também em matéria de tributação do consumo, já que agora temos o nosso IBS, a nossa CBS. Queria cumprimentar aqui meus colegas de mesa, dizer que é uma alegria compor essa mesa ao lado do professor Tércio, do professor Choeri, nosso presidente, do nosso querido professor Zé Maria e do professor Daniel Prates. Queria dizer que, ressaltar a presença do professor Daniel, essa aproximação que o BDT tem feito há alguns anos, muito em função do nosso mestrado profissional, inclusive, entre a advocacia, a academia e a Receita Federal participando desse debate, o que é muito interessante. Então,
Daniel e Cláudia têm participado dos nossos últimos congressos, trazendo para nós essa visão da Receita Federal, o que é muitíssimo importante para promover diálogo, para promover debate. Quero aqui, nesses meus breves minutos de fala, só destacar em datas a aproximação do Brasil em relação ao OCDE, e aqui vou fazer um retrospecto breve dos últimos 15 anos. Em 2010, o Brasil faz uma primeira aproximação ao integrar o Fórum Global para Transparência e Troca de Informações para Fins Tributários. Em 2013, essa parceria, ou esse trabalho conjunto, se torna ainda mais forte com a integração do Brasil como membro do projeto BEPS, em que OCDE e G20, então, montam aquelas várias ações em matéria de tributação. Em 2017, o Brasil apresenta interesse em integrar a OCDE. E em 2018, o Brasil e a OCDE confeccionam um material em que se apresentam aproximações e distanciamentos em relação às nossas antigas regras de preço de transferência e ao padrão, que eu vou chamar padrão OCDE, em matéria de preços de transferência. Esse projeto é muito interessante. O Brasil mostra que adotava regras fixas bastante rígidas em nome da praticabilidade, mas muitas vezes em sacrifício ao arm's length, e isso acabava representando ônus ou custos de conformidade para as empresas, representava muitas vezes uma dupla tributação ou uma não tributação, ou uma reduzida tributação em algumas situações, e poderia causar insegurança. Mas o Brasil, em função desse trabalho de 2018, em 2023, o Brasil muda, então, aperfeiçoa suas regras para incorporar a nossa legislação, revogando a legislação anterior, esse padrão internacional de regras de preço de transferência. Que, na minha leitura, agora o sacrifício é da praticabilidade, né? Mudamos totalmente o direcionamento. Nosso direcionamento anterior era em nome da praticabilidade em sacrifício do arm's length. Agora, na verdade, temos um sacrifício da praticabilidade com um aumento expressivo do custo de conformidade, mas em nome do arm's length, em nome de uma padronização internacional. Afinal, o Brasil aplicava suas regras e as empresas com as quais o Brasil transacionava, em muitos dos casos, não adotavam regras semelhantes. E essa assimetria era problemática pelos vários fatores que eu já elenquei aqui. E o último passo desse alinhamento foi em 24, com a edição da medida provisória que resultou na Lei 15.079, com a adoção no Brasil do Pilar 2. Então, esse breve retrospecto, ele mostra que o Brasil vem trabalhando fortemente em parceria com a OCDE. Acredito que o Daniel trate um pouco desse tema na sua fala. E é importante, muito importante e oportuno, em função desse alinhamento e em função da adoção dessas normas de preço de transferência e Pilar 2, que nós discutamos aqui no Brasil o papel desses organismos internacionais e o quanto as diretrizes que eles produzem vão acabar produzindo no Brasil uma eficácia normativa, né, com a incorporação dessas diretrizes à nossa legislação, com a menção, inclusive, a essas diretrizes, principalmente nas nossas instruções normativas. Sei que o professor Schwery vai falar muito sobre isso, interpretação dinâmica, o quanto isso é possível ou não, a legitimidade disso e, claro, além das questões de interpretação, a legalidade. É um tema que já foi trazido ontem no Congresso, mas é um tema que nos preocupa bastante nesse contexto de incorporação dessas diretrizes internacionais e de disciplina de tudo isso em instruções normativas e não propriamente em lei.
Então, aqui, com essas breves considerações, eu dou início à nossa mesa, passando a palavra ao nosso querido professor Tércio. Está funcionando? Tá. Prezada presidente, meus companheiros de mesa, cumprimento a todos. Gostaria de começar lembrando uma frase conhecida e que, a propósito, me vem à memória. Quem sabe, sabe. Quem não sabe, fala sobre o método. Eu vou falar sobre método. Vou abordar o tema da influência dos relatórios de organismos internacionais preliminarmente. O meu foco gostaria que fosse propriamente essa expressão, influência. Bom, vou partir, obviamente, do fato de que relatórios, seja de quais organismos internacionais, obviamente varia da importância de um e de outro, que esses relatórios certamente têm influência no direito interno. Não? Basta pensar no Fundo Monetário Internacional, ou na OCDE, como foi mencionado aqui. Inevitavelmente nós percebemos essa influência, e não só dentro do direito tributário. Eu particularmente sinto isso no direito econômico, no direito concorrencial. A influência da OCDE é marcante. Não? Esses relatórios apresentam, por assim dizer, exemplos de reformas. Eles estão presentes em reformas bem-sucedidas, não? Em outros países, muitas vezes. E isso acaba, obviamente, influenciando, não, nas reformas constitucionais ou legais internamente. No caso, aqui, brasileiro. Não? Isso é... Nós podemos dizer que eles são, no mínimo, inspiração para discussões em torno de temas, no caso, temas tributários, não? Particularmente e mais recentemente, a introdução do IVA no país, certamente, e nós todos percebemos isso, teve uma forte influência dentro desse jogo. E isso vale para o plano interno como para o plano externo. Não? Essa função de permitir uma coordenação, e aí entra o nosso tema, desse plano interno com o plano externo, tem a ver com um jogo linguístico entre os ordenamentos nesses termos. A mim me parece que os ordenamentos, eles são, por assim dizer, conjuntos coesos, não necessariamente coerentes, portanto, que admitem interesses conflitivos, incoerências, mas que tendem a um fechamento de tal modo que eles possam aparecer sempre ao jurista de uma forma consistente. Quando nós lidamos com ordenamentos, o nosso objetivo principal é ler o ordenamento de uma forma consistente. Isso é importante na interpretação, como é importante nas modificações que nós fazemos dentro de um ordenamento.
aquilo que permite com que o ordenamento se apresente de uma forma consistente, coesa, ainda que não necessariamente coerente, ele pode ter conflitos. A todo momento enfrentamos o tema das antinomias jurídicas, por exemplo. É uma função que se exerce no jogo linguístico mediante aquilo que eu venho chamando de regras de calibração. Regras de calibração não são propriamente normas dos ordenamentos. Podem se transformar, os seus conteúdos podem se transformar em conteúdos de normas, mas as regras de calibração, por assim dizer, coordenam os ordenamentos sem necessariamente serem normas. Posso citar alguns exemplos de regras de calibração. Uma delas é o princípio da hierarquia. Em nenhum momento dentro do ordenamento nós temos e nem precisamos de uma norma que diga que entre as normas do ordenamento, na sua estrutura, existe uma hierarquia. Não há uma norma que determine a hierarquia, mas a hierarquia é uma regra de calibração do ordenamento. Isto é, ela permite que nós vejamos o ordenamento de uma forma coesa. Essas regras de calibração, elas vêm de vários pontos, tem várias fontes, né? A hierarquia é uma fonte que tem a ver com a dimensão política, por exemplo, dos ordenamentos. Existem outras, não? Que têm a ver com segurança. A coisa julgada a força da coisa julgada é, por exemplo, de novo, uma regra de calibração. Regras de calibração, obviamente, estão sujeitas a usos, e nesses usos elas comportam variações, mas elas exercem uma função importante. A importância das regras de calibração é permitir que os ordenamentos funcionem de uma forma consistente e coesa. Regras de calibração existem nos ordenamentos desse ponto de vista interno, a hierarquia é uma delas. O princípio da moralidade, por exemplo, é outra, que na Constituição brasileira virou conteúdo de norma constitucional. No plano internacional, nós também lidamos com regras de calibração. Isto é, no plano internacional, nós podemos falar de ordenamentos. Existe ordenamento internacional. Talvez a gente possa até, no plural, dizer ordenamentos internacionais que são consistentes na base de regras de calibração. Por exemplo, uma forma de lidar com um conflito e, ao mesmo tempo, manter uma coesão e consistência do ordenamento internacional. O exemplo patente ocorreu no Tribunal de Nuremberg, não? Nós sabemos que o padrão de funcionamento dos ordenamentos internacionais e dos ordenamentos nacionais era, por assim dizer, marcado por uma regra de competência, uma regra de calibração, que era a regra da irretroatividade. Nullum crime, nulla pena sine lege. Esse problema apareceu no Tribunal de Nuremberg e foi contornado por uma outra regra de calibração, por assim dizer, não? A regra humanum genus, o gênero humano, não? Que, por assim dizer, se sobrepõe à lex constituta. Com esse jogo, mediante essa regra de calibração, foi possível controlar o problema da arbitrariedade, da posição dos vencedores em cima dos vencidos no exercício do julgamento no Tribunal de Nuremberg. Por sinal, essa regra acabou depois sendo incorporada como conteúdo do Estatuto do próprio Tribunal. Generalizando esse tema, eu acho que a gente pode perceber que, no plano internacional, existem várias regras de calibração que podem ser percebidas, por exemplo, nas salvaguardas, que
planejam, que orientam o desempenho das normas positivas de mútua colaboração entre os Estados, e que, na verdade, são mecanismos calibradores que permitem ajustar, não, as normas internas à evolução das mudanças da conjuntura internacional. Não? E aí entra justamente o tema da influência nesse plano internacional. A análise dessa influência pode revelar que esses relatórios, não, nessa qualidade, na qualidade de regras de calibração, exercem primariamente funções de relevo para os padrões de conduta. A palavra que eu poderia dizer aqui é conduta aceitáveis dos protagonistas internacionais no plano internacional. E por essa via acabam permitindo a previsibilidade das condutas, isto é, o que provém, por assim dizer, da sua qualificação como verdadeiros standards, não? Standards nos quais a conduta dos participantes do concerto internacional não se sentem legitimados. Não? Esse é um primeiro aspecto. Um segundo aspecto, a gente pode dizer que uma segunda função, em termos de influência desses Fiat Lux. Num segundo momento, então, nós podemos dizer que eles têm por função amainar a fricção conflitiva das condutas que não são regulamentadas, não? E permitindo, então, por assim dizer, comportamentos coesos, consistentes, às vezes até na ausência de regras, isto é, na ausência de estándares propriamente normativos. Bom, essa função calibradora, diria eu, então, desses relatórios de organismos internacionais, não? Tem a ver com o fato de que o léxico, não, desses relatórios, não, eles permeiam a linguagem das políticas externas, não, e das políticas internas. Em outras palavras, por conta dessas funções, não, por assim dizer, norteiam o empenho de persuadir a conduta de todos os destinatários, delineando os espaços legitimadores aceitáveis num plano de mundialização. Bom, nesse ponto, então, é possível, talvez, nós falarmos algo a respeito de uma natureza jurídica dessa influência. Se os relatórios têm mais essa função, particularmente essa função de regra de calibração, e não necessariamente de norma, não? Embora eles possam se tornar norma, obviamente, não? Nessa perspectiva, não? Eles não deixam de ter o que nós podemos chamar de caráter de empowering, de empoderamento. Não? No limite, a influência que eles exercem tem a dimensão daquilo que vem sendo chamado de soft power. Aliás, a pessoa, enfim, o cientista político que inventou essa expressão acabou de falecer, se não me engano. Não? Bom, enfim,
a gente percebe, em termos de influência, que esses relatórios são caracterizados podem ser caracterizados nessa dimensão de soft power. Não? E é na condição de soft power que nós podemos dizer que eles atuam, aí a noção de influência, ou em reformas constitucionais, ou em reformas legais, ou na interpretação dos tribunais no plano interno. Não? Ou seja, eles aparecem naquilo que a gente pode chamar de law in action. Não? E nessa linha, não? Vale a pena lembrar, do ponto de vista da doutrina do direito internacional, quando observa como seu ponto de partida, não? Essa tensão que existe entre o concreto e a normatividade que organiza o discurso jurídico, não? Onde se salienta que o direito internacional, ele propriamente não é um mero reflexo do poder. O direito internacional tem a ver com poder, mas não é um reflexo direto dessa dimensão de poder. Não? O objeto propriamente do direito internacional não é dizer o que os Estados fazem ou querem. A sua função está voltada para indicar e informar aos Estados o que eles devem fazer e devem querer. É um pouco diferente. Não? É nesse plano que nós podemos, talvez, localizar, então, a influência de relatórios. Ou seja, a questão está na relação entre, usando as expressões tradicionais, entre jus gentium, uma expressão que remonta aos romanos, não? Com o jus cosmopoliticum. Jus gentium, não? É o direito internacional público tradicional, isto é, que rege as relações dos Estados entre si, rege, não? Já quando nós pensamos no jus cosmopoliticum, não? Isso tem mais a ver com os seres humanos e os Estados nas suas relações exteriores e na interdependência dos cidadãos, não? Em termos de participação humanitária generalizada, por assim dizer. São duas perspectivas diferentes. Não? Nessas duas perspectivas é que nós temos que trabalhar quando nós pensamos em influência. A influência dos relatórios não pende necessariamente nem para um, nem para outro. A influência é um jogo entre essas duas hipóteses. A hipótese do jus gentium, que é mais normativa, e aí nós podemos pensar em tratados, acordos internacionais e a sua repercussão interna no direito nacional. Não? Mas, de outro lado, essa outra repercussão em termos de jus cosmopoliticum, isto é a presença dessa reivindicação humanitária que preside também o funcionamento do direito internacional, e que é muito mais soft do que o do jus gentium. Eu diria que a influência dos relatórios de organismos internacionais desempenha uma função no jogo entre esses dois aspectos, por assim dizer. Não? Ou seja, a sua influência é constituída por ingredientes, não? No trato de uma espécie de lógica dupla, não? Que acaba sendo permeada por relativismos e descentralizações. Não? De um lado, nós temos o princípio da igualdade soberana de todos os Estados e, por consequência, a não intervenção em assuntos que dependem essencialmente da jurisdição interna de qualquer Estado. Mas, de outro lado, nós vamos falar
na prevalência do jus cosmopoliticum em relação ao jus gentium nas relações exteriores e na interdependência de um concerto universal. A influência, então, dos relatórios, dos organismos, não, como regras de calibração, não, tem, assim, as suas características próprias. Não? Como soft power, não, ela é diferente dos enunciados informativos do próprio direito interno. Por exemplo, quando a gente pensa em instruções normativas da Receita Federal, que pende mais para o lado normativo, embora tenha um lado fortemente indicativo e de orientação de condutas, isto é, tem uma dose de regra de calibração muito forte. No plano internacional, nós não chegamos a esse ponto. Acho que não dá para nós fazermos essa analogia com tanta força. A relação entre relatórios, normas e a realidade jurídica nacional e internacional é mais problemática, por assim dizer, do que aquela que existe nos ordenamentos jurídicos internos. Não? E isso porque o poder, que certamente é um ingrediente fundamental da realização do direito, não? No sistema internacional, apesar do princípio da igualdade soberana de todos os Estados, ele está, esse poder, esse soft power que seja, ele está distribuído de maneira desigual entre os Estados. Essa é a verdade. Nesses termos, por assim dizer, não é que eu diria que a função, afinal, em função desse modo de ver o problema, não? Os relatórios que não chegam a ser um comando, não chegam muitas vezes a ser nem mesmo um quase comando, nem mesmo um juízo hipotético que traz consequências para a relação de imputação normativa, e nem também um mero indicador de orientação comportamental. Não? Eles têm, talvez, arriscaria dizer, o caráter de um juízo cuja característica é exercer pressão peculiarmente concreta sobre as posições respectivas dos membros do corpo social internacional, de tal modo que, na presença de certas condições, de fato, em que as normas internas operam, direta ou indiretamente, acaba-se por se reconhecer a manifestação de determinadas entidades internacionais uma força de um efeito quase vinculativo, indicar e informar aos Estados o que devem fazer e o que devem querer. Bom, concluiria dizendo que talvez nós encontremos uma base normativa, um fundamento normativo para esse tipo de interpretação dos relatórios no artigo 4º da Constituição Federal, quando trata dos princípios que regem as relações internacionais. Ali existe uma regra que pode dar fundamento a essa função dos relatórios. Eu me refiro ao inciso 9º, que fala da cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Mediante essa norma, é possível entender, talvez, então, de um ponto de vista normativo interno, a influência dos relatórios, dos organismos, como um instrumento construtivo e recíproco do relacionamento entre distintas ordens jurídicas nacionais e internacionais a favorecer
a cooperação entre os povos. Isso está na nossa Constituição. Ou seja, num mundo interdependente, não, permitindo que a circulação jurídica transnacional possa se dar sem desnecessários empecilhos de monta, os relatórios, por assim dizer, dão satisfação às exigências de uma autolimitação da soberania, não? Mas na forma de uma colaboração, de um consentimento implícito dos Estados nacionais. É isso. Muito obrigado. Excelente, professor Tércio, como sempre. Como lidar com a autolimitação da soberania, com o empoderamento, com o soft power e com a influência, que no nosso caso foi normatizada. A palavra é sua, a resposta é sua, Zé Maria. Bom dia a todos e a todas. É um prazer estar aqui. Eu vou encurtar os meus agradecimentos. Eu acho que os coordenadores já foram bastante saudados aqui. Eu vou cumprimentar todos os palestrantes na figura do nosso decano da mesa, professor Tércio, que foi meu professor aqui no primeiro ano e do doutorado. E direto ao meu tema, por conta aí do atraso que nós tivemos, por conta da luz. Eu queria tratar do tema das influências dos organismos internacionais, também partindo um pouco de economia política internacional, pensando o posicionamento do país no jogo internacional das economias, né? Mas eu quero, ao final mesmo, falar da reforma tributária sobre o consumo nesse contexto de influências, tá? Questões que eu não vou problematizar, eu simplesmente vou anunciar como pontos de partida. Existem influências internacionais, ponto. Não vou desenvolver isso, né? A produção de materiais, de relatórios, de documentos que podemos associar a organismos internacionais deve se colocar como algo que não é necessariamente neutro, desinteressado, um conjunto de vontades ou de consensos que levam a, portanto, uma decisão melhor que uma individual, nem também o contrário, né? Mas eu acho importante a gente pontuar essa desvinculação obrigatória com uma noção de desenvolvimento geral de todas as nações, né? A história do nosso modo de vida econômico, que podemos chamar aqui de capitalismo pela teoria econômica, é uma história de desenvolvimento, né, de nações, de formação de estados, em contexto de disputas bélicas e de altas finanças. E isso é assim até hoje, né? O que as nações procuram? As nações procuram acesso a recursos estratégicos, fontes energéticas, água, commodities. Elas buscam mercado consumidor. Um típico papel do Brasil no jogo internacional é ser mercado consumidor, não é? Sempre em busca desse acesso privilegiado. Muitas guerras vão ser decididas por conta de um governo hostil ao fornecimento de... Né? Então, esse contexto é importante também. E há uma diferença que eu gostaria de pontuar entre discurso diplomático, estou colocando um apelido aqui praticamente, um discurso diplomático, e documentos e relatórios, né, podem ser colocados nesse quadro de discursos diplomáticos de política internacional. É uma diferença do que você propaga, né, por mais que você queira alcançar aqueles resultados, mas do jogo que as nações realizam efetivamente, né? E o Brasil, então, ocupa um posicionamento ainda periférico, né, seja no jogo bélico, seja no jogo de autonomia e soberania, né, de fazer valer suas próprias decisões. Ponto. Nada disso será problematizado por mim.
Temos, então, influências internacionais, claro, no direito tributário, e elas podem ser sintetizadas de maneiras diversas, né, inclusive culturais. O nosso direito tributário dialoga com as principais fontes produzidas à época. O nosso Código Tributário Nacional é marcado por influências. Nós adotamos uma metodologia desenvolvida, em boa parte, no direito privado alemão. Não é? Buscamos muito de formalismo das escolas italianas, o constitucionalismo norte-americano em algumas premissas, imunidades recíprocas, por exemplo, controle de constitucionalidade. Não é? No direito tributário internacional, isso foi explorado no nosso dia anterior e provavelmente será explorado pelo professor Chueri. Nós temos uma influência mais clara, porque ali eu tenho muito de tributação corporativa e o fenômeno da transnacionalidade das empresas. Então, é comum que essa influência, alguns até poderiam ser chamados de soft law, de guidelines, por exemplo, se faça mais presente. Mas não vou tratar disso. Né? Eu não tenho qualquer posicionamento crítico específico nesse momento em relação a essa influência para a compreensão de tratados ou internalização de reforma legislativa. Agora, no contexto da tributação, da reforma tributária sobre o consumo, eu gostaria de fazer algumas provocações. Não é? Existem inúmeros relatórios e documentos que são produzidos por organismos internacionais ou que dialogam com eles e acabam sendo referência. Posso citar aqui, por todos, né, as tendências de tributação sobre valor adicionado e tributação específica, excise tax, da OCDE 2024, e todas as edições anteriores. Né? A gente consulta esse tipo de material para saber o que está acontecendo, quais são os ajustes, como que os países têm tributado, em forma geral, o VAT, como que eles estão se posicionando em relação à tributação seletiva, tributação do tabaco, tributação de automóveis, bebidas açucaradas e por aí vai. Então, essa é uma fonte de influência bastante clara. Aí, enfim, existem esses documentos. Não é? O que eu gostaria de chamar, talvez aqui pontuando um pouco mais, é que muitos desses documentos, e muitas vezes a literatura que se vale deles, é geralmente porta de entrada de estudo. Não é? São dados precisos, interessantes, para dizer, situar vários países, seus tributos, enfim, mas eles são só o começo de um estudo. Não é? Raramente ele chega em algum detalhamento. Né? O Brasil pode aparecer num deles, ali uma referência qualquer desse tipo de documentação, sei lá, a Organização Mundial de Saúde e a tributação para a obesidade. Uma linha de uma tabela. Existe um tributo tal. Não é? Eu mesmo já vi economistas fazendo avaliação de qual é a tributação do Brasil seletiva, e eles olhavam só o IPI. Eles nunca cogitaram de falar de PIS e COFINS. Por quê? Porque PIS e COFINS era para ser da Seguridade Social, mas ele tem efeito tributário, não jurídico, mas econômico, não é? Em regimes diferenciados. Os alimentos naturais, por exemplo, são desonerados por conta das cadeias de commodities. Né? Então, tem uma série de coisas aqui que não são tratadas. Então, esses documentos são importantes, não é? E influenciam nosso processo de reforma, influenciaram e seguem influenciando nossas reformas tributárias, inclusive na tributação sobre o consumo. Eu, há tempo, já tenho chamado a atenção que há uma diferença entre pensar o melhor desenho de uma legislação, ou legal design, se preferirem, simplesmente, e ficar nesse debate, o que é o IBS 5.0, citando aqui o que vocês já escutaram muito, né? Mas, ao lado dessas considerações, né, dessa pesquisa que é frutífera, eu tenho que olhar também a sociedade que vai adotá-lo, né, as suas condições e as suas instituições. E aqui eu estou falando de instituições como práticas reiteradas. Ou seja, trazer uma legislação que parece ser não problematizada num país não é garantir o fim da litigiosidade, não é certeza na veia. Uniformização ou alinhamento de texto não significa produção das mesmas normas. Não é? Certas práticas reiteradas seguem sendo reiteradas, é quase como uma memória
muscular, né? E essas coisas precisam ser consideradas. Um bom projeto de campo de golfe ou de uma pista de Fórmula 1, se preferirem, pode ser pensado de várias formas, né? Mas quando você vai colocar num lugar, num determinado contexto geográfico, você vai descobrir os desníveis, né? Você vai descobrir a topografia local. Esse raciocínio nem sempre é realizado, né? Por isso eu vejo diversas das adaptações que foram feitas na emenda constitucional, inclusive da lei complementar 214, como muito mais positivas do que os defensores originais da reforma tributária pensavam, que queriam talvez um modelo mais ortodoxo daquilo que estava praticamente como tendências de legislação para exportação. Não é? Dito isso, vou para o meu encaminhamento. Considerações específicas. Né? Esses relatórios todos que nós toda hora são citados, muitas vezes com argumentos de poder, olha, o certo é alíquota única, o certo é tributação seletiva para evitar externalidades negativas desses produtos. Né? E vem sempre assim, é assim em tal país. Primeiro, esses relatórios sequer são soft law, eles são estudos, ponto. Aí é uma influência cultural, muito bem-vinda, mas é ponto de partida. Né? Há uma diferença muito importante quando se discute reforma legislativa entre tributo e tributação. É claro que nós, tributaristas, vamos nos deter em analisar o comando legal. Faz parte da nossa missão. Né? E pensar o que é o antecedente, o que é consequente, o fato gerador do BS, realizar a operação onerosa ou não onerosa descrita. Né? Mas existe tributação. Tributação é algo mais abrangente e ela faz parte desse debate também. Os créditos débitos e para quem vai o resultado final precisa ser considerado. O nome tributo é pouco importante. Essa ausência da perspectiva da tributação faz com que crie cegueiras. Não é? Vejam bem, se a gente fala que a tributação ótima, sendo recomendada por OCDE e muitas vezes até por Organização Mundial da Saúde, fala em ter desníveis entre tributos hipercalóricos, para ficar numa coisa que eu estudei bastante, e os demais, a gente sequer dá conta que a nossa realidade é exatamente o que se defende lá fora, e que a reforma tributária, como vinha com o PEC 45, era o oposto disso. Por quê? Porque tributo nacional, produtos naturais não tem IPI, tem desoneração de PIS e COFINS, produtos, bebidas alcoólicas tem adicional de ICMS, que é um negócio que o economista nunca vai procurar um fundo de combate à pobreza como alguma coisa que tem efeito tributário. Veja, eu não estou propondo que os tributaristas comecem a falar de tributação necessariamente, mas eu estou falando que existe a reflexão sobre tributação e uma reflexão sobre tributos, e as duas são importantes. Não se trata de direito comparado buscar exemplos internacionais. Eu vejo um monte falando, vamos falar sobre split payment, então vamos nos relatórios para ver o que está acontecendo. Isso não é direito comparado, isso é exemplo comparado. Direito comparado seria, existe sales tax nos Estados Unidos, existe sin tax nos Estados Unidos, imposto sobre o pecado. Como eles atuam, que tipo de tributação eu tenho ali, quais são os textos de normas, e como eles se aproximam ou se distanciam do exemplo que eu quero comparar, por exemplo, o Brasil. Não é? Alguém já parou para pensar que a alíquota de referência, digamos que seja 26,5%, vai ser um nível do CBS e IBS, mas eu vou ter a isenção, o 30% e o 60%, ou seja, eu tenho 4 níveis. Vocês já pararam para pensar que entre o 26,5% e o 0%, eu tenho não um tributo, mas uma carga tributária diferenciada que é maior do que vários dos sintax que estão nos relatórios? Esse tipo de reflexão precisa ser feita, que não dá conta nas tabelas, porque as tabelas são porta de entrada, elas não são direito comparado. Não é? Os textos brasileiros, a reforma tributária foi influenciada certamente por esses documentos, e numa segunda dobra, por influência canadense, colocar nome aqui das pessoas que contribuíram para esse debate. É verdade.
Mas o texto depois é positivado. O texto positivado vai ser interpretado e aplicado, que é a produção da norma a partir. Isso já muda. Mesmo se eu estivesse num contexto de União Europeia e tivesse direito uniforme, isso não garantiria uma aplicação uniforme desse direito uniforme. Teve uma tese defendida no Salão Nobre sobre isso, o professor José Augusto Fontoura Costa, por exemplo, para tratar. Agora, imagina quando eu só tenho a inspiração, ou o PowerPoint. Não é? 2, o texto, Lei Complementar 214, e a própria emenda constitucional, é produto absolutamente brasileiro, cheio de influências. Mas ele é brasileiro. Por quê? Porque depois do PowerPoint, da festa, da comemoração, quem foi escrever a lei tinha interesses muito claros, é uma soma disso. Mas basicamente, eu consigo ler diversas regras específicas anti-abuso. Ô fiscal aí do Sul, o que vocês têm reclamado? O que mais incomoda vocês? O que me incomoda é pegar um automóvel cheio de maço de cigarro falsificado e depois aprender, não dá nada isso, e o automóvel volta para o seu dono, porque era um laranja ou era de uma locadora. Então vamos colocar isso na Lei Complementar 214. Depois que a gente falar de imposto seletivo, depois que a gente falar de fumígeros, vamos falar que as locadoras vão perder o carro se elas não fizerem um controle de quem loca. Percebe? Não é? Eu sou bombardeado com umas perguntas de grupo de WhatsApp falando: comodato, não oneroso, vai ter IBS, CBS? Por conta disso, porque virou um conjunto de espelho de paradigmas e um monte de o que me incomoda como agente da fiscalização. Isso é brasileiro. É por isso que a gente não vai reduzir litigiosidade. Eu não estou criticando a Lei Complementar 214, eu elogio o trabalho diversas vezes, eu só estou chamando a atenção para o que nós vamos fazer, que é interpretar justamente isso, o que são descontos condicionados e posicionados. A gente não vai partir do zero, não houve um reset. Final, conclusão. Essa Lei Complementar 214 será interpretada à luz e dependente de emenda constitucional 132. Será que jogar tudo aquilo que não é bem serviço como serviço está no serviço da emenda constitucional 132? É uma pergunta, não é uma afirmação. E a emenda constitucional, por sua vez, será confrontada materialmente com a própria Constituição, num processo que ainda vai começar. Bom dia a todos, bom congresso. Obrigada, parabéns, professor Zé Maria. Agora, com a palavra, professor Schwerer. Bom dia. Bom dia a todos. Obrigado, Fabi. Prazer estar com vocês todos. Bom, gente, já foi anunciado, o meu assunto é falar sobre o papel desses relatórios, agora de uma análise um pouquinho mais jurídica. Vamos entender esses trabalhos feitos por OCDE, que afinal de contas são chamados soft law, se eles têm ou podem ter influência em ordenamentos jurídicos. Lembrando, eu sempre gosto de lembrar disso, quando a gente fala OCDE, a OCDE é uma coisa muito grande. Então, vamos falar do Comitê Fiscal da OCDE. E, para ser muito claro, vamos falar de uma reunião de autoridades tributárias que combinam. Ou seja, é dizer assim, quem está combinando o quê? Autoridades tributárias, algumas que a gente gosta muito, se reúnem, combinam alguma coisa. Não tem contribuinte envolvido nem nada, simplesmente sai um relatório a partir disso e se diz que esta é a posição dos países. Relatórios que não passam por congresso algum, parlamento algum, simplesmente é um combinado entre eles. Por isso eu até falo, porque o professor Tércio falou sobre Constituição Federal, o artigo 4º, o conceito entre as nações. Nós estamos falando de autoridades fiscais que se reuniram, só para a gente falar claramente sobre isso. Bom, isso posto, essa questão da influência das normas internacionais, a gente começa a olhar no espectro internacional as situações mais variadas. E deveria estar olhando aqui, e deveria estar acontecendo. Agora vai acontecer. Vou para os Estados Unidos, por exemplo. Vou dizer, qual é o papel da OCDE no direito norte-americano? Zero. Você não encontra alguma referência sobre isso, trabalhos da OCDE. Eles são mais eles decidem o que quiserem. Esse é um sistema extremo. Se eu for para um país como o Canadá, por exemplo, o Canadá faz diferente. Não tem nenhuma referência legislativa, nem nada. No entanto, quando você vai para a jurisprudência, você encontra esse tipo de influência.
Se eu for para países como Bélgica, Países Baixos, a Itália, aqui eu tenho referências expressas, sim, mas não pelo legislador, ou seja, atos administrativos vão se referir aos trabalhos da OCDE. Eu tenho países como Espanha, Itália, que eu já tenho na exposição de motivos da lei referência à prática da OCDE. E, finalmente, eu encontro países como Colômbia, Austrália, onde a própria lei faz referência, faz remissão às diretrizes da OCDE. Vamos voltar a isso, só para enxergar o espectro bem grande que a gente encontra aqui. E daí vamos falar um pouquinho sobre tribunais, já que falamos do Canadá. Dizer, olha, no Canadá, por exemplo, você pega acórdãos, como o caso famosíssimo, o caso Prévost. O caso Prévost foi sobre um treaty shopping. E, na razão de decidir, eles citam os comentários da OCDE como um guia aceito, dizer assim, olha, isso é internacionalmente aceitável. Qual é a lógica que existe por trás disso? Os comentários da OCDE são publicados juntos com o próprio modelo de acordo de bitributação. Então, a ideia é, se alguém assinou um acordo de bitributação seguindo o modelo, no mínimo, leu o que estava nos comentários. Então, nesse sentido, os comentários acabam sendo algo mundialmente aceito e acolhido. Esse argumento, essa questão dos comentários, aparece em outros países aqui. Por exemplo, se eu for para a Austrália, eu vou ter algo muito parecido falando, olha, a Convenção Modelo e seus comentários são documentos que são a base da conclusão dos acordos bilaterais assinados. Então, eles dão são um guia que pode ser utilizado para entender o que está nesses acordos internacionais. Eu quero chamar a atenção de uma coisa. Tanto o primeiro acordo quanto o segundo, eles estão justificando por que usar o comentário. Ou seja, não é que o comentário surgiu do nada, não é que a OCDE apareceu sem querer. Existe uma justificativa jurídica por que eu posso usar. Vou encontrar aqui, não está muito diferente da Nova Zelândia, dizendo que, olha, as convenções internacionais da OCDE são mundialmente aceitáveis, ou seja, sempre uma justificativa, o tribunal vai e fala assim, como isso é uma prática internacional, isso é justificado, aceitável, vamos verificar isso, porque isso nos ajuda a entender o que seria esse acordo especificamente. Bom, e o Brasil? Como é que os nossos tribunais tratam disto? Aqui tem situações que eu vou chamar assim até constrangedoras. Constrangedor, por exemplo, foi este caso, o ministro Mauro Campbell. Eu quero chamar a atenção assim, que ele fala assim, há que se averiguar se a empresa contribuinte não está fazendo uso de hibridismo. Ele explica, hibridismo, porque prejudicaria a concorrência, eficiência econômica, transparência, justiça fiscais e prática rechaçada pela OCDE, conforme a ação 2 do plano BEPS. Aqui eu digo que é constrangedor, porque realmente existe um plano BEPS. Nós estamos falando aqui, só para dizer, o caso era sobre serviços técnicos, se estão ou não estão no artigo 12 dos acordos. Esse era o tema dele. Hibridismo, nós estamos falando da ação 2, é a OCDE percebendo que por conta de diferenças de qualificação, um mesmo pagamento pode ser tratado na lei interna de um país de um modo, na lei interna de outro país. Então, o que a ação 2 propõe? Mude a sua lei interna para considerar indedutível um pagamento se ele não for tributável na outra. Ou seja, tivesse sido lida a ação 2 e não apenas referido, perceberiam que é um outro assunto. Inclusive que a OCDE não está dizendo aplique a sua lei de qualquer modo, é dizer mude a sua lei para que a sua lei já não autorize o hibridismo. Então eu falo que é constrangedor porque é uma citação que você fala, peraí, quem que veio fazer esse hibridismo aqui? Gente, vamos ser claros, é o papel dos assessores que vão estudar lá fora, trazem alguma coisa e criamos esse constrangedor. Um outro caso que aparece nessa referência sem justificativa, bem recente, o caso está sendo julgado, o ministro Gilmar Mendes, quando vem falar, agora nós estamos tratando sobre lucros internacionais, a questão de acordos de bitributação versus lucros internacionais. E vem a referência aos comentários ao modelo da convenção. Não há qualquer justificativa por que usar os comentários, mas ele pretende ler os comentários dizendo que esses comentários diriam que os acordos de bitributação apenas impedem a bitributação jurídica. O que não é nem correto, porque os acordos de bitributação tratam de bitributação econômica. Volto, é um pouco constrangedor a gente ler uma situação como essas, que ele continua insistindo aqui, falando sobre os comentários da OCDE, foram atualizados para expressamente dispor
que a legislação das sociedades estrangeiras controladas não conflitava com a convenção. Para expressamente expor, significa, precisou mudar o modelo da OCDE, porque a OCDE, os comentários não falavam disso. Lembrando, nós celebramos acordos nos anos 70, e eles foram modificados agora. De novo, é chato a gente ver isso, essa referência a comentários da OCDE sem sequer entender o que estava acontecendo. Um pouco melhor, pelo menos a gente fica consolado quando a gente vê o voto do ministro André Mendonça. Não, desculpa, antes disso, Alexandre Moraes, que seguiu a mesma linha do Gilmar Mendes, também, na verdade, o voto do ministro Alexandre é muito parecido com o do Gilmar Mendes. A gente tem uma sensação de que, enfim, outras palavras para dizer a mesma coisa. Não vou entrar muito mérito disso, mas eu dizia, o André Mendonça, sim, esse nos consola um pouco, porque esse, quando vai olhar a questão da OCDE, faz de outro modo. É irrelevante para a hipótese os comentários que a OCDE faz sobre a regra CFC. A uma, porque o Brasil possui uma legislação muito distinta do padrão CFC. Ele percebeu que eles lá fora estão fazendo uma coisa, o que nós estamos fazendo aqui é outra coisa. A duas, porque ainda que encontrada a alteração nos comentários da OCDE, especialmente a partir de 2003, os acordos bilaterais não sofreram alterações. São acordos dos anos 70, minha gente. Então, quer dizer, o ministro André Mendonça teve um voto muito bom. Eu recomendo até para aqueles que gostam de tributário internacional, que querem estudar seriamente, que peguem um voto sério, como o do André Mendonça, que está muito bem feito sobre essa matéria. Bom, falamos sobre tribunais, vimos que então a OCDE, os comentários da OCDE no Brasil vem influenciando, vem a contrabando, vem sem qualquer justificativa e vem sem estudarem, sem verem o que está acontecendo. Primeiro ponto. Segundo ponto agora, sobre agora falando de preço de transferência, a instituição normativa 2161/2023. Nosso Daniel vai falar sobre isso, afinal de contas, não vai contar que é o autor, mas vamos dizer que certamente participou bastante disso. Então, ou seja, lembra que tinha o grupo dos países que apenas os tribunais se referiam? Eu disse, é o grupo de países em que eu não tenho na lei, mas eu tenho a prática administrativa fazendo referência expressa e posso incluir o Brasil também nesse grupo graças a essa instrução normativa. Ou seja, de fato, eu tenho uma instrução normativa que fala, aqui estamos lendo a IN 2191 de 2023, vocês não conseguem ler, mas você veja, ele fala, as diretrizes da OCDE sobre preço de transferência, bem como, me chama a atenção, começa assim, suas futuras alterações, opa, vamos ter problema, quando expressamente aprovadas, bom. Então, não é que vai ter uma aplicação automática das alterações. Alterações, quando expressamente aprovadas pela Receita Federal, são fontes subsidiárias. Então, permite como fonte subsidiária, mas pressupõe-se que somente porque foram aprovadas. Então, elas acabam tendo a força da própria instituição normativa. Do próprio ato, é o ato do secretário dizendo assim, eu concordo com isso. Então, vale tanto quanto qualquer ato administrativo. Mas nós enxergamos por que seria feito. E lembrando que mesmo o ato do secretário da Receita pode ser aplicadas, exceto se forem contrárias ou inconsistentes em relação à lei. O que dá um pedido, por favor. Se for contrária, não deixa aprovar. Não precisa. Não custa pedir isso, vai que funcione, porque é o que a gente pede. Mas, vejam, aqui houve um certo cuidado. Nós temos, em primeiro lugar, que vai ter um ato administrativo interno, confirmando, então não é que a gente vai aplicar diretamente, vai aplicar e ainda assim respeitar a legalidade. Então aqui eu não posso contrariar muito e dizer que isso pode ter utilidade para nós. Só para dar um caso, ainda em preço de transferência, quando a gente vai falar sobre como é que eu vou falar os grupos de comparáveis, a instituição normativa tratou da hipótese que eu tenha em análises de vários anos, em análise de múltiplos anos, no caso 3 anos, que eu posso utilizar, que eu não poderia utilizar nesse grupo empresas com prejuízo. Só poderia usar com lucro. Questiono, acho que não está certo, mas o fato é que a IN tratou disto. Detalhe, eu posso utilizar para comparação, e a IN permite, ou múltiplos anos ou o ano passado. Para múltiplos anos disse, não pode usar com prejuízo. E para o ano passado, não disse, ficou quieta. Então parece ser um espaço, Daniel, para eu falar, bom, já que você não me falou nada, eu vou verificar o que as guidelines falam, já que você me autorizou a utilizar as guidelines. E as guidelines vão dizer basicamente que, para resumir, que o fato de haver perda no ano passado não significa que não sejam comparáveis. Pode ser que realmente aquela situação do mercado levasse a essa perda. Então, as guidelines tiram essa posição a priorística,
que a IN faria por múltiplos anos, para admitir que todas as informações relevantes devem ser utilizadas e não deve haver uma regra peremptória sobre inclusão ou exclusão de comparáveis com prejuízos. Então veja o que eu estou fazendo. Eu estou indo para a OCDE, para as guidelines, já que a IN foi omissa, e pela autorização da IN para dizer se eu utilizar do ano passado, se houver um prejuízo, eu não preciso descartar automaticamente, porque afinal de contas eu tenho uma base na OCDE sobre isso. Aqui vem a OCDE, empresas com prejuízos que satisfaçam a análise de comparabilidade não devem ser rejeitadas pelo único fato que tiveram prejuízo. Então vejam, aqui eu estou, na verdade, cá entre nós, falando assim, já que você fez uma lacuna, já que foi uma omissão, eu vou para a OCDE e a OCDE vem puxar a orelha dizendo, pode usar a empresa com prejuízo? Sim. Enfim, de qualquer modo, uma influência positiva, que aqui nesse caso, autorizada. Continuando aqui, quando a gente vai contar o tempo, tinha que dispensar o tempo dessas coisas aqui. Bom, agora um ponto importante. E quando o legislador faz referência às guidelines? Este acórdão da Colômbia tem que ser conhecido. Se valer alguma coisa, mensagem, é pensar nesse caso da Colômbia. Porque na Colômbia eu tive, na lei, uma referência. Para a interpretação do disposto nesse capítulo, serão aplicáveis os guias sobre preço de transferência da OCDE, para resumir, na medida que sejam congruentes com as disposições da lei tributária. Esta lei da Colômbia, de 2002, que autorizava para interpretação que se buscasse os guidelines da OCDE, foi para a corte colombiana. Aliás, eu recomendo muito o estudo da jurisprudência colombiana, eles são muito bons. A gente fala assim, olhar o europeu, vá para a Colômbia e descubra trabalhos bons. Bom, vocês não conseguem ler aqui, mas basicamente o que eles disseram, que esta referência é inconstitucional. Por que foi julgada inconstitucional lá, o Acordo de 2003? Em primeiro lugar, porque as normas não foram aprovadas pela Colômbia. A Colômbia, em 2002, não era membro da OCDE. Ela diz, você quer fazer referência a um organismo que aprova normas que a Colômbia não foi sequer ouvida. Então, você não pode considerar isso como um mecanismo válido no direito interno. Segundo, você não pode transferir o poder legislativo para um órgão internacional em geral, nem que você tivesse sido ouvido. Então, nem que você tivesse sido ouvido, você não pode transferir o poder legislativo para um organismo internacional. E terceiro lugar, aqui essa parte final, as guias da OCDE não são normas jurídicas de um tratado internacional aprovado pela Colômbia. Tais disposições não seriam suscetíveis de controle judicial na Colômbia. Eu não tenho como fazer controle de uma norma como essas. Então vejam, gente, isso aqui alimenta muita informação para nós, inconstitucionalidade dessa norma colombiana. Por que eu quis chamar a atenção disso? Porque agora, com a Lei 15.079 de 2024, o chamado Pillar 2, nós temos um caso que é muito espelho do que a gente viu na Colômbia. Ou seja, eu tenho essa remissão dinâmica, por favor, vocês olhem essa lei, o artigo 3º, que fala que o ato, a Receita Federal, não sei o quê, vai ser elaborado e periodicamente atualizado em consonância com os documentos de referência aprovados pelo tal do quadro inclusivo da OCDE. O quadro inclusivo, Inclusive Framework, uma coisa meio abstrata. O que eles aprovarem, nós vamos ter um ato, agora tem uma ordem para a Receita que vai ter que incorporar essas normas do quadro inclusivo. Considera os documentos de referência que você, secretário, tem que incorporar, note-se que agora é uma lei mandando, o modelo de regras, o comentário, as orientações administrativas e as demais orientações, agora em vermelho, e atualizações posteriores. Porque você poderia dar uma desculpa, dizer, não, o legislador leu todo aquele blueprint, leu tudo uma vez rapidinho e aprovou tudo. Mas deu um passo adiante. Se o tal do Inclusive Framework fizer alguma modificação, secretário, você tem que atualizar. Agora tem um mandamento legal mandando acompanhar as atualizações posteriores. Gente, me parece isso muito parecido com aquela questão da Colômbia. E nós temos, então, pontos como esses. Ou seja, essas normas foram aplicadas pelo país de aplicação? Como é que eu faço essa incorporação? Eu estou transferindo o poder legislativo brasileiro para um tal do Inclusive Framework. Então, eu acho que invocando o precedente colombiano, se os nossos tribunais tiverem um raciocínio jurídico, que eu vou chamar adequado, eu ia falar vergonha na cara, mas prefiro dizer um raciocínio jurídico adequado, essa lei
não passa pelo nosso sistema constitucional, não passa por qualquer sistema constitucional. Com isso e com esse desafio, com esse convite, eu vou passar a palavra agora para a presidente, para que depois a gente escute o Daniel. Muito obrigado a todos. Obrigada, parabéns, professor Schwery. Daniel, você viu que você foi colocado por último na mesa para ser provocado e responder às provocações. Daniel, a palavra é sua. Obrigado, Fabiana. Bom dia a todos. Meu nome é Daniel Prates, eu sou auditor fiscal da Receita, sou coordenador de tributação internacional da Receita Federal, aluno do IBDT, fiz vários cursos ali de especialização, mestrado, fui orientando do professor Schwery. Trabalhei com José Maria há muito tempo atrás, então para mim é uma honra estar aqui dividindo a mesa com essas pessoas. Eu falaria originalmente na mesa das 5h30 da tarde sobre contencioso, e a Cláudia Pimentel falaria nessa mesa. E ela não pôde vir por um problema de trabalho e ela me colocou nessa mesa, né? E aí agora eu estou nessa situação aqui, recebendo fogo amigo do professor Schwery. A Cláudia me disse que eu falaria sobre o projeto BEPS, mas quando eu estava vindo para cá, a Aline me disse, não, você tem que falar um pouquinho sobre como se deu a participação da OCDE na introdução das regras de preço de transferência em Pilar 2. Então eu estou aqui meio que me adaptando ao ambiente, né? Talvez eu vou tentar falar um pouquinho do histórico do projeto, como é que foi a colaboração do projeto da Receita Federal com a OCDE, e talvez apresentar um pouquinho do bastidor, né, da fofoca. Eu não vou falar nem do método, né, porque nem isso eu acho que eu seria apto a falar, eu vou falar mais de fofoca mesmo. Esse projeto ele se iniciou ali em 2017, né? 2017 a gente começou os diálogos com a OCDE. Não foi um projeto que veio imposto a nós, né? Na realidade, já havia um desconforto por parte da Receita Federal relativo à aplicação das regras da 9.430. É claro que ali não se tinha nenhuma certeza aonde a gente ia chegar, né? Você tinha, e ainda tem, né, vários colegas dentro da Receita Federal com uma série de preocupações relativas à aplicação do modelo da OCDE em razão da sua subjetividade, que não tem como discordar. Havia também uma imagem inicial de que o nosso sistema ele era extremamente seguro, que ele era até favorável à arrecadação no Brasil, com as suas margens fixas. Mas, na medida em que a gente foi trabalhando nesse projeto de 2017 em diante, eu acho que alguns preconceitos eles foram revistos, né? E algumas concepções desconstruídas, né? E isso se deu num trabalho que foi feito com muito diálogo com a OCDE, né? Com a equipe do Thomas Balco, que esteve com a gente ali desde o início. E também em diálogos feitos com outras administrações tributárias, né? Nós, nesse período, nós tivemos incontáveis reuniões técnicas com essa equipe, incontáveis reuniões técnicas. Como a Fabiana disse, a gente elaborou um relatório em 2019 de mais de 300 páginas, em que a gente fez uma avaliação de quais seriam os problemas da legislação atual em relação e as vantagens também, né, em relação ao modelo da OCDE. Eu me lembro que na época desse relatório eu estava muito preocupado com esse relatório, né, porque foi um relatório que a gente fez de forma bastante transparente, apontando ali problemas da legislação atual, né, e eu imaginava que isso fosse suscitar uma série de discussões, mas eu acho que ninguém leu o relatório. Eu acho que só o Vitor Polizelli se debruçou ali com bastante cuidado. E eu lembro que ele me fez esse comentário à época. Mas fato é que é um relatório honesto, transparente, feito pelo fisco, né? E ali a gente consegue ver as conclusões que a gente chegou nessa comparação, né, entre os dois modelos. Na nossa visão, isso foi o resultado desse relatório e depois de comunicados que a gente fez depois. O sistema da 9.430 ele não era adequado, né? É um sistema
antigo, ele veio de 1996, né? É claro que ele tem as suas vantagens, isso é inegável, ele é mais objetivo, ele é mais fácil de ser aplicado, mas você tinha problemas sérios ali de erosão da base tributária, de problemas de transferência de lucros, principalmente em razão das margens fixas, né? E problemas relativos também à dupla tributação, né? Então, e a gente sente isso até hoje, né? Embora a gente não tenha muitos casos de procedimento amigável relativos a preço de transferência, temos alguns, né? Poucos, mas temos, relativos ainda ao sistema anterior, e a gente tem uma dificuldade inerente de conciliar posições, né? Porque você tem a contraparte, a jurisdição da outra parte aplicando um modelo e a gente com um sistema engessado da 9.430. Então, ainda hoje a gente sente esses efeitos. A nossa conclusão, então, foi de que a gente precisava melhorar, precisava fazer a migração, e isso culminou na decisão da preparação, né, da medida provisória, que foi publicada no final de 2023 e depois convertida em lei em 2024. Nesse processo, a gente contou muito com a participação do setor privado, né? Essa lei ela só foi aprovada porque os contribuintes toparam o projeto, não foi uma imposição do governo ou da administração, não foi isso. A gente viu e ainda recebe bastante elogios e cumprimentos por parte do setor privado. Olha, é uma medida bem-vinda, a gente quer a implementação. Então, e a gente fez uma série de discussões sobre o projeto ao longo de todo o processo, né? Quando a gente foi elaborar a lei, a gente se viu com algumas opções, algumas alternativas de implementação, né? Uma delas, como o professor Schwery mencionou, seria, eventualmente, simplesmente fazer uma referência ao princípio arm's length e, eventualmente, até as guidelines, na lei primária, na lei, né? Só que a gente viu que isso seria extremamente problemático e com alguns problemas sérios de questionamentos judiciais. Então, não entendemos que esse caminho seria o mais adequado. Apesar de ouvirmos alguns consultores advogando em prol dessa alternativa. A outra opção, mais extrema, seria reproduzir todo o conteúdo das guidelines, o que absolutamente é impossível, né? A gente buscou uma alternativa meio termo, né? Não trouxemos uma lei enxuta, não é uma lei enxuta. Se você compara a nossa legislação primária com a lei de outros países, vocês verão que é uma lei extensa, né? E que muitas vezes ela supera até mesmo a regulamentação de outros países. E por que isso? Porque muitos países se valem das guidelines. Eles não precisam, ou eles já têm uma tradição de preço de transferência que vem sendo aplicada, que vem sendo observada de longa data, né? O Brasil ele entrou nesse bonde 30 anos depois, né? Então a gente precisou gastar um pouco mais a caneta ali na lei. E a gente também entendeu que se a gente não introduzisse alguns conceitos de forma expressa, a gente poderia ter problemas também, né? Então, definição de ativo intangível. Se eventualmente a gente ficasse em silêncio, eventualmente haveria uma dúvida. Qual definição eu poderia utilizar? É a definição contábil? Então, e as guidelines, né, têm uma definição própria. Definição de reestruturação de negócios, a mesma coisa, né? O senso comum pensa que reestruturação de negócios é incorporação, mas na prática de preço de transferência é algo muito mais amplo, é transferência de funções, ativos e riscos, né? Outra medida controversa, eu sei, a questão do não reconhecimento, né? A possibilidade de não reconhecer uma transação ou desconsiderar uma transação, né? Se não trouxéssemos isso para a lei, muito provavelmente a gente teria mais discussões ainda, né? E isso é uma medida muito importante para a gente, né? Então, por conta disso, a lei ela veio extensa, né?
Mas, ainda que ela tenha vindo extensa, o que a gente nota é que os contribuintes, eles, e por conta da tradição brasileira, né, eles pedem que a gente detalhe ainda mais o que colocamos na norma, né? Então, isso é reflexo do que a gente tem na instrução normativa. A instrução normativa ela complementa ainda mais a lei e ela traz mais detalhes, né? E aí muitas coisas que estão ali na instrução normativa, elas vêm de pleitos dos contribuintes, né? Não é porque o Daniel, a Cláudia ou a equipe, né, o Ricardo Marozzi, que fez parte da equipe à época, quis ser maldoso, né? A ideia não é essa, mas o que a gente vê, por exemplo, o exemplo que o professor Chueri colocou, essa questão de se utilizar comparáveis com prejuízo é uma questão que muitos países já endereçam isso há muito tempo através da prática de preço de transferência. Então, quando o consultor ele vai dar uma consultoria, ele sabe que a administração tem uma prática. Olha, a gente não aceita uma empresa com prejuízo nos períodos, né, na média dos múltiplos anos, ou aceita 2, ou não aceita nenhum. Né? E aí os contribuintes pedem, tá, o que vocês vão fazer? Vocês vão aceitar, não vão aceitar? Então, muita coisa que tem ali, muita das regras que são prescritivas como essa, elas decorrem muito de pleitos dos contribuintes. A mesma coisa para a questão do ajuste risco-país. Né? Notoriamente, vocês sabem que a gente tem uma deficiência de identificar comparáveis. Né? Os comparáveis que estão disponíveis nas bases de dados, eles vêm de outros países, no geral. Né? E os contribuintes, novamente, né, falam, tá, como é que a gente vai fazer? A gente vai poder usar? Quais são os ajustes que a gente vai ter que fazer? E aí a gente trouxe uma alternativa no anexo 2 da instrução normativa, que é a aplicação do ajuste risco-país. Ou seja, se eu tenho um comparável de um outro país e eu estou testando a parte brasileira, eu vou ter que fazer um ajuste para refletir a diferença de risco de investimento nos dois países. Basicamente é isso. Mas ali a gente não tem uma regra mandatória, né? A instrução normativa ela não diz, olha, você vai ter que necessariamente fazer esse ajuste. Não está posto assim. Né? Ali é uma sugestão. Né? O que a gente colocou nessa questão em específico é uma sugestão. Olha, uma abordagem para que às vezes é aplicada para ajustar, né, para minimizar os defeitos de comparabilidade, é o ajuste de risco país. Né? Então, não tem uma regra impositiva ali. Né? Mas, de todo modo, né, e aqui eu acho que é o mais importante, né, a gente sempre esteve aberto a ouvir sugestões. Né? Desde o início do projeto, a gente sempre esteve aberto para ouvir sugestões. E, obviamente, eu tenho que reconhecer aqui a norma, né, tanto a lei como a instrução normativa, ela não é perfeita. Né? Ela não é perfeita. Opa, quase que eu derrubei. Ela tem os seus problemas e a gente vem num processo contínuo de tentativa de melhorar, de aprimorar. Né? E aí um dos pontos que a gente pretende endereçar é justamente essa questão da utilização de empresas com prejuízo no cálculo dos múltiplos anos. Né? A ideia é, eventualmente, a gente ter uma regra mais principiológica, em linha com o que a gente tem nos comentários. Outra questão que a gente precisa, de fato, melhorar, e que a gente pretende endereçar nas próximas versões, é a questão dos filtros, né, para eu identificar quando eu tenho uma empresa que é independente ou não. Né? Como hoje, na instrução normativa, a gente está se valendo do mesmo conceito de partes relacionadas, a rigidez, né, ou o número de comparáveis que a gente encontra quando se faz o filtro, né, é muito diminuto. Né? Então, isso tem gerado alguns problemas. Então, o que é importante dizer é que a gente tem essa iniciativa, né? Claro que a Receita, nesse momento específico, ela está passando por algumas dificuldades, né? Eu acho que não isso não deve ser escondido, mas o projeto ele sempre teve essa toada e a ideia é continuar com essa mesma abordagem. Obrigado.
Obrigada, Daniel. Acho que o finalzinho da sua fala, ele precisa ser destacado, que é essa questão do diálogo, né? Isso precisa ser parabenizado. Esses últimos trabalhos da Receita Federal, eles foram precedidos de consultas públicas, né? Isso foi visto no Pilar 2, isso foi visto nos preços de transferência e em outras oportunidades também. Isso é muito bacana e marca um momento mais cooperativo, mais colaborativo entre fisco e contribuinte. Bom, eu quero encerrar aqui nosso painel, mas não sem antes chamar a nossa querida Marta, coordenadora, para anunciar o prêmio das monografias. Ela presidiu a comissão que analisou as monografias e esse prêmio agora vai ser anunciado. Marta. Marta, só antes eu queria falar um pouco sobre a importância desse prêmio, antes de você anunciar. Gente, porque eu comecei o congresso falando que esse congresso é um momento que a gente consegue reunir academia e prática. Ou seja, tem questões práticas, mas só esse ambiente revela onde nós estamos, que tem questões acadêmicas. Eu diria que um dos pontos mais altos desse congresso é justamente esse concurso de monografias em que nós convidamos pessoas, autores, e assim, nós temos desde autores na graduação até com doutorado, que vêm apresentar monografias, participam de um concurso, mas existe uma banca que examina, alguns trabalhos são premiados. Então, só chamar a atenção para, assim, quando a gente fala assim, eu sempre gosto de dizer, vamos dizer o que é o IBDT, aqui se propõe o IBDT. O IBDT se propõe a essa junção de prática, sim, direito tributário atual, prático, mesa de debates, e academia. E como a síntese está aqui, Marta, eu acho que nessa síntese a gente vai parabenizar, em primeiro lugar, Marta, você e toda essa comissão que organizou, porque eles leram as monografias, examinaram, etc. Ou seja, Marta, muito obrigado pelo seu trabalho, pelo que você e a comissão fizeram. Obrigada, professora. Eu acho que esses são ótimos pontos e a gente convida todos a sempre participarem desse concurso de monografias, que de fato nós tivemos uma qualidade dos trabalhos excepcional. Quero agradecer a Isadora Coutinho, a pesquisadora do IBDT, que me auxiliou nesse processo, e a banca, a professora Clara Moreira, a professora Andressa Pergoraro e o professor Bruno Bastos, que participaram dessa avaliação. Os 10 melhores artigos estão aqui, os autores, eu quero parabenizar a todos e, claro, anunciar os 3 vencedores. Não sei se todos estão aqui, eu sei que a primeiro lugar, infelizmente, não está mais, mas os que estiverem, por favor, levantarem para receber nossa salva de palmas. Então, em primeiro lugar, Maurine Morgan Pimentel Feitosa, com um trabalho intitulado A Tributação das Plataformas de Acomodações e Transporte de Pessoas na Lei Complementar 214 de 2025. Segundo lugar, Jorge José Roques Pires Filho, com um trabalho intitulado Critérios Norteadores para a Reforma do Contencioso Judicial da CBS e do IBS. E, em terceiro lugar, Alicia Schneider, com um trabalho intitulado Tributação Ambiental no Brasil... Tributação Ambiental no Brasil e na Áustria, um estudo comparado entre o imposto seletivo e a Eco-Social Tax Reform. Então, parabéns a todos. Se levantem os que estiverem, por favor. Só a Alice aqui. Obrigada. Gente, chamando a atenção, o primeiro lugar foi uma doutora. O segundo lugar, mestre. Terceiro lugar, uma estudante de graduação, Alicia. É Alicia, né? E Alicia, parabéns. A estudante de graduação conseguiu o terceiro lugar no concurso. Isso mostra também, mais uma vez, parabéns.